Olá, eu sou a Nayara Chaia e esse é o UFOcast, o videocast da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui você conhece os pesquisadores para além das suas pesquisas e a universidade para além dos seus muros. Isso aí, Nayara. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de carreira. Eu tenho certeza que muita gente aí tá interessado nisso, inclusive a gente aqui, porque é sempre importante, né, gente? Então hoje o papo tá bom, como sempre. E vamos já apresentar as nossas convidadas de hoje. Primeiro nós recebemos aqui a professora da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, olha que chique, e que também é coordenadora do Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional e do Programa de Mobilidade Virtual em Rede. Estamos falando dela, Noésia Ramos. Bem-vinda, Noésia. Eu que agradeço estar com vocês. Boa tarde a todos e a todas. E também marca presença aqui no nosso UFOcast de hoje, a professora do Instituto de Psicologia da UFO e também coordenadora de projetos de pesquisa e extensão sobre realização profissional e progressão na carreira de mulheres. Olha só que bacana. Hoje, inclusive, a gente estava comentando aqui que eu tô em minoria, né? E ela tá aqui para reafirmar isso, Lígia Oliveira. Obrigado pela presença, Lígia. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui. Ótimo. Então, vamos começar, né? Porque hoje a gente vai falar sobre planejamento de carreira, sobre como as pessoas podem fazer isso, principalmente os estudantes que estão na graduação, vão entrar no mercado de trabalho agora. Então, ó, a conversa tá bem boa. Também vamos falar sobre gestão de tempo, até para você que já está no mercado de trabalho. É muito importante saber organizar todo o seu tempo e planejar também os próximos passos da sua carreira. Exato. Então, para começar, vamos falar sobre o que significa isso, né? O que é o planejamento de carreira? Quer começar, Noésia, ou quer que eu comece? Pode começar. Hoje nós temos a professora ilustre, né, falando do livro, pode começar. Eu vou aproveitar aqui o gancho, né? Eu aproveitei para trazer aqui os dois livros, né, que a gente tem de psicologia da carreira, que eu e a Eusiane, que é uma colega muito querida, escrevemos só sobre essa temática de carreira. E tem vários capítulos dentro desses livros falando especificamente de planejamento de carreira. Na verdade, a gente tem vários sinônimos para tratar a questão do planejamento de carreira. A gente vai ter a mais conhecida, provavelmente, e também datada, a orientação vocacional, que a gente não usa mais, porque a gente entende que não existem vocações. O que existem são toda uma diversidade de aptidões e de habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, não trabalhamos mais com esse conceito de que a gente nasceu para fazer alguma coisa, né? A gente é capaz de fazer várias coisas e a gente vai ter estímulos diversos ao longo da vida para fazer uma coisa A, B, C ou D. Então, a gente não trabalha mais com a ideia de vocação. Acho que é importante ressaltar isso. Cheque, né? Porque Cheque. Na maioria das vezes, quando a gente está pretendendo entrar na universidade escolhendo um curso, primeira alternativa são os testes vocacionais. Sim. Pois é. Então... Você fez quando? amor, eu até perdi a pois é. conta, né? Então, inclusive, a gente até tenta não trabalhar mais com essa ideia de teste vocacional, né? Porque a gente também parte do princípio de que não é um teste que vai dizer para você quem você é. Você que vai ter que se aprofundar nisso e explorar para entender o que é que funciona melhor ou não para você. Então, os sinônimos de planejamento de carreira que a gente tem são a orientação profissional e a gestão da carreira, né? Só que aí dá pra gente dividir isso em dois momentos, digamos assim. A orientação profissional, ela de fato é mais comum quando você tá ali na juventude, né? A gente não diz nem no ensino médio, porque a gente entende que existem as transições também. Então, você pode fazer uma orientação profissional em várias etapas da sua vida, mas ela é mais comum ali para quem tá no ensino médio, ou então quem tá ali, né, no que a gente chama de início de carreira. E a gestão de carreira e o planejamento, ele é após o momento decisório, né? Então, a gente entende que para a gente falar de carreira, decisões precisam ser tomadas, né? E isso é uma coisa muito curiosa de se falar, principalmente considerando a cultura brasileira, porque a cultura brasileira é uma cultura muito do vamos ver no que dá, né? E a gente, quando fala de carreira, precisa de planejamento, precisa de colocar as coisas no papel e entender como que todos esses possíveis caminhos podem funcionar para você. Então, tem essas diferentes etapas. Primeiro, você vai, né, receber a orientação ou vai explorar aquilo que você tem de possibilidades para tomar uma decisão. E uma vez que você toma uma decisão,
você vai planejar dali para frente, né? Porque também tem muita gente que acha que depois que você decide, por exemplo, qual curso você vai fazer na faculdade, você não precisa pensar em mais nada. Então, a gente costuma dizer que isso é só o começo das decisões, que você vai ter que tomar várias outras decisões ao longo da sua vida, porque cada carreira, ela é múltipla, né? Exato. Noésia, desculpa te cortar, Nay. Noésia, você acredita que a gestão de tempo, ela contribui para deixar esse planejamento mais efetivo, para a gente começar a materializar esse planejamento, né? Que a gente está citando aqui. Sim, trazendo um pouquinho do que a professora falou para a questão da gestão. Quando a gente fala de tempo, e hoje nesse contexto que nós estamos, de tudo para ontem, do imediatismo absoluto, a gestão do tempo está ficando um pouco esvairada e esquecida pelas pessoas, porque as pessoas estão vivendo muito no eu quero agora, quero agora, quero agora, quero agora, e elas não estão planejando. Então, administrar muito bem o seu tempo é fundamental. E trazendo a questão do planejamento de carreira para esse contexto de gestão, como Edgar de Chay fala, né, de planejamento de carreira e plano de carreira, é muito importante, sim, você administrar o seu tempo, você criar um planejamento exatamente de o que você precisa fazer, como fazer, quando fazer e quem pode te ajudar a fazer. Isso é muito importante porque se nós não nos colocamos como os mais importantes dentro dessa decisão, a gente erra. Porque a gente faz tudo em função do outro e nós esquecemos do nosso tempo. Então, administrar o tempo é importantíssimo. E o primeiro momento é tentar entender o que eu consigo fazer, as minhas habilidades, as minhas competências, para aquilo que é possível que eu aprenda. E conhecendo exatamente onde eu sou ruim, onde eu sou boa, né? Ou aonde eu tenho deficiências, eu consigo, inclusive, administrar quanto tempo eu preciso para alcançar e melhorar cada coisa daquilo que eu ainda não sei fazer. E, gente, existe planejamento em excesso nesses casos? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas planejam, mas não saem da execução. Eu mesmo tenho vários projetos. Mas, né? e todos muito bem planejados. Exatamente. Se eu tivesse a mesma capacidade que eu tenho de planejar, quando eu estou planejando para executar, eu tava hoje, né? Você me dá a oportunidade de fazer um espaçozinho dessa fala sua? É claro. Faço questão, inclusive. Vai que tem dicas Quando aqui, a gente né? fica viciado no planejamento e a gente não para pensar a decisão em como fazer, é o problema da perda de tempo do planejamento vazio. Você perde muito tempo planejando e você não sai daquele planejamento. Aí é um planejamento do planejamento do planejamento. Aí você começa a replanejar tudo aquilo que já foi planejado antes. É o hábito que a gente tem de procrastinar tudo. Então, eu coloquei no meu planejamento que eu preciso escrever um artigo para minha disciplina. Mas o professor pediu para final, né, do semestre. Então, eu ainda tenho 1 mês, 2 meses, 3 meses. Dá tempo, eu vejo isso depois. E esse depois, chega um momento que você não tem mais o depois. Então, o planejar é importante, mas colocar no papel exatamente quando fazer e como fazer. Eu costumo dizer que a persistência e a rotina e o foco é o mais importante. Quando você é persistente e você foca naquilo que você quer fazer, é diferente do que só falar que vai fazer. É igual o maldito do planejamento de ano novo. Se você desafiar alguém, o que eu não atingi no ano passado? A maioria das pessoas não atingiu nada do que planejou. Porque o planejamento ficou no papel e foi para a gaveta. Sim. É por isso que na psicologia a gente sempre tem muito receio assim de fórmulas prontas, né? Então eu, por exemplo, acharia difícil te responder se existe assim um planejamento que é tão excessivo a ponto de imobilizar a pessoa, como a Noésia fala, mas acho que o mais difícil é você entender o que funciona para você. Né? Então, que grau de planejamento que vai te deixar confortável, digamos assim, né? Lá no Instituto de Psicologia, de tempos em tempos, a gente abre é um estágio que, na verdade, também acaba sendo um projeto de extensão com orientação de carreira, né? Então, a gente tem os estagiários da psicologia que abrem para que as pessoas venham para a clínica psicológica passar por esse processo que geralmente se dá em 10 sessões. E a gente faz tanto individual quanto em grupo. Então, ao longo desse tempo, eu já vi de tudo. Eu já vi gente que planeja, assim, os dias por hora, né? Que tem uma planilha de Excel
e que tem planejado 10 anos, assim, cada hora do dia. E eu já vi gente com muita resistência de planejamento, que prefere achar um meio termo ali entre colocar no papel e deixar também ver o que acontece, né? Porque eu acho que esse excesso de planejamento, o pior que pode acontecer é você não se abrir para o que aparece, né? Porque aparecem coisas que não estão dentro do seu planejamento. E é importante que você pare para avaliar se aquilo faz sentido para você ou não. Então, pegando aqui já o gancho de Noésia, é muito importante que esse planejamento seja realista. Ou seja, aquilo que eu estou planejando para, por exemplo, daqui a um ano, ele é realista, é viável, né? Eu vou conseguir, de fato, fazer aquilo em um ano ou eu preciso de mais tempo, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que o pessoal tem, principalmente quem está na graduação, é de ter essa dimensão, né? O que eu consigo alcançar em uma semana, em um mês, em 6 meses, em um ano? E colocar isso no papel, né? Então, lá na psicologia, a gente tem a disciplina também de orientação profissional. E aí, uma das tarefas dos alunos que fazem a disciplina, que eles fazem a disciplina para aprender a orientar, né? Mas a gente também precisa que eles se orientem. Então, um dos maiores desafios deles é fazer o planejamento de carreira, e esse é o trabalho final da disciplina. Então, é muito legal, porque, assim, depois de 2, 3, 4, 5 anos, os alunos me procuram e falam: professora, meu planejamento deu certo. Eu atingi o plano A, ou então eu atingi o C, que eu achava que era o C, mas na verdade virou o A, e aí a coisa foi assim, porque fica todo mundo muito com esse imediatismo, né? Que até a professora comentou, tipo, eu quero para amanhã, eu quero para o mês que vem. Só que, a depender de qual é a sua meta, vai levar tempo, né? Então, o mais importante é você fazer esse exercício. E uma coisa muito interessante que os alunos comentam também é que o plano deles vai mudando ao longo do tempo, né? Eles vão vendo que, nossa, mas aquilo que eu escrevi, sei lá, quando eu estava na graduação, eu tinha outra cabeça, eu agora passei por outras experiências. Então, aquilo vai se modificando, mas aquilo é como se fosse um mapa, né? É como se fosse ali um projeto de voo para o que você vai fazer. Por isso que é bom você colocar no papel, né? Não dá para também nem 8 nem 80, né? Nem escreve nada, nem planeja tudo até os mínimos detalhes, até porque planejar a sua carreira é muito bom, mas tem muita gente que fala da questão do projeto de vida e tudo mais. Eu, pessoalmente, tenho algumas críticas, assim, porque eu acho que a gente acaba ficando muito ansioso, né? Então, eu imagino que a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre saúde mental, mas a depender do grau de rigidez que você coloca ali no planejamento, isso pode te deixar muito ansioso. E ninguém quer ver vocês mais ansiosos do que já estão, exatamente. E tem um equilíbrio entre o momento de quando começar a colocar em prática o que eu planejei, ou o melhor é planejar e esperar um pouco? Tem como saber quando começar a colocar em prática o que está sendo planejado? Depende de para quando é o que você planejou. Porque, por exemplo, lá o pessoal tem que planejar para a partir dessa semana, entendeu? Aí vai aumentando ali o período. 1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Então, se tem coisas que você planejou para a semana que vem, você pode começar agora, né? Mas tudo depende do grau de abstração que você colocou nas metas. Tem metas que são muito abstratas, por exemplo. Muitos alunos meus chegam: professora, minha meta de carreira é ser feliz. Eu falo: nossa, tá abstrato, né? Vamos tentar traduzir o que é que você quer dizer com ser feliz, o que é felicidade para você, quais são os valores que você atribui ao trabalho, o que é que você acha que é mais importante você ter num trabalho. Então, o planejamento, veja que o mais importante, e aí eu acredito que a professora Noésia vai concordar comigo, não é o projeto em si, mas é o exercício de refletir sobre esse planejamento. Então, às vezes você vai lá, escreve uma coisa, eu sempre digo, gente, não imprime, né? Deixa lá que você vai mudando. Então, você escreve uma coisa, você fala: nossa, que piração, achei que eu ia conseguir fazer isso em 1 mês, mas isso não dá para fazer em 1 mês, eu preciso de mais tempo. Então, na verdade, o que importa é você se acostumar com essa prática de estar ali tentando ver quais são os seus próximos passos, né? Porque o oposto disso é, eu vou deixar a vida me levar. Já dizia Zeca Pagodinho. Exatamente. E aí você não sente, assim, você não tem muito bem uma métrica de se você está alcançando o que você quer. Inclusive, nesse livro aqui, que eu falo sobre realização profissional, vocês sabem qual que é a definição de realização profissional? É eu alcançar aquilo que eu valorizo ou eu progredir em direção a isso.
Ou seja, eu posso me considerar realizado ou realizada profissionalmente se eu percebo que eu estou caminhando, né? Se eu tenho ali uma meta de carreira que eu quero alcançar e eu percebo que eu estou indo no caminho. Eu ainda não cheguei nela, porque às vezes é uma meta muito ambiciosa, mas eu estou indo. Ou então, porque o que acontece? É muito subjetivo isso, né? Então, para mim, por exemplo, felicidade é diferente do que é felicidade para a professora Noésia, do que é felicidade para vocês. Então, realização profissional é eu alcançar aquilo que para mim é mais importante. E o que é mais importante? Então, atenção, gente, dado de realidade. Não adianta vocês pensarem que na carreira vocês vão conseguir o emprego ideal, que é uma hora adequada de trabalho, uma boa remuneração, um trabalho interessante, colega de trabalho maravilhoso, um chefe que seja, assim, um pai, uma mãe. Você tem que eleger prioridades, né? Sim. Então, eu acho que isso é o mais importante. Define aquilo que é mais importante para você, que você valoriza, que você não abre mão, e aí começa a destrinchar, né? A pensar numa meta maior e ir pensando quais são os passos para chegar nessa meta. Isso é ser realista, né? E ser coerente também com esse processo de planejar a sua vida, a sua carreira e tal. E eu penso, como complemento, que como rever aquilo que eu planejei, que é tão importante para saber qual é o momento que eu tenho que replanejar alguma coisa, ou que tenho que mudar os rumos. Porque a vida, ela é tão perfeita que às vezes, a gente teima muito em ir no caminho e a vida fala assim, olha, você está indo no caminho errado. O que você dá conta de fazer é melhor do que você está mostrando, que você está buscando é diferente. E aí, para a gente ficar aberto a essas oportunidades, é importante rever o que eu pus no papel. Por isso que, às vezes, o aluno, eu gosto na disciplina de comportamento organizacional, trabalhar isso com os alunos, no primeiro dia da disciplina, eu peço para eles colocarem o que eles sabem fazer, o que eles gostam de fazer e onde eles querem chegar com isso. E no final da disciplina também. Mas o que eu mais gosto é quando eu estou lá no momento da colação de grau. Sabe aquele momento de aula da saudade? Perguntar para eles qual daqueles objetivos eles gostariam de ter mudado. Ou eles mudariam, porque são pessoas diferentes. Sim. Então, quando rever e colocar em prática? Quando eu me conheço ao ponto de falar assim, acho que aqui eu extrapolei, não tem nada a ver comigo, não dá para chegar nesse ponto. Ou então, isso aqui não diz mais de mim, porque eu aprendi outras coisas. Sim. Eu sou outra pessoa hoje, e graças a Deus, a cada dia a gente é diferente. Com as pessoas que a gente convive, com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente ignora porque nos faz mal, né? A gente abstrai. E é esse o momento de o que eu posso ou não fazer. Aí sim, aquilo que dá para fazer, você começa a fazer. Aquilo que não dá para eu fazer hoje, não está na minha capacidade, não tenho que sofrer com isso agora. Eu deixo para o melhor momento de rever como fazer isso. Nossa, gente, isso envolve tanto autoconhecimento, né? Nossa, Tanta muito. Da minha cabeça autoinvestigação, assim. Porque a minha terapeuta fala para eu chamar de autoinvestigação, que é para aprofundar mais esses termos. E eu queria saber se tem alguma metodologia em torno disso, porque você falou, eu já anos de empresa júnior, a gente acaba aprendendo alguma coisinha ou outra de gestão. Eu já enxerguei duas metodologias no que você fala aqui, que é a questão das OKRs, que é trazer um objetivo maior e ir destrinchando, e depois arrumar o seu plano de ação. E depois, inclusive tem um que é o 5W2H, exatamente. E também as metas SMART, que eu acho que é um norte muito bom. Você ia falando na minha cabeça. Exato, assim, tipo um objetivo realista, um objetivo mensurável, enfim. A gente pode, para as pessoas que assim não sabem por onde começar, né? Só tem um sonho. Tipo, eu tinha um sonho. A gente tem um sonho. Por onde eu começo? Essas metodologias podem ajudar as pessoas a se nortearem? Eu diria que essas metodologias elas são mais úteis quando você já tem algumas clarezas. Por exemplo, quando você já tomou decisões, quando você já explorou o interno e o externo o suficiente para você ter informação que precisa ser organizada, né? Então, nesse momento, essas metodologias são úteis. A gente até usa o 5W2H bastante na hora de fazer planejamento, né? Botar no papel e tudo mais. Só que quando a gente está falando de autoconhecimento, enquanto uma representante da psicologia, eu preciso dizer que esse não é um processo tranquilo, né? Isso não é uma coisa, né, fácil, para muita gente é doloroso. Não é confortável. Não é confortável, não é rápido. E não tem fórmula certa também.
também, Exatamente. né? Quando a gente faz a orientação de carreira, a gente costuma dividir o processo em 3 etapas. O primeiro é autoconhecimento, né? A primeira etapa. Depois a gente tem a exploração, que a gente poderia chamar os dois de exploração. Por exemplo, exploração de si e exploração do mundo. Mas, enfim, autoconhecimento, exploração do mundo e a última etapa que é planejamento. Na parte de autoconhecimento é onde eu tenho a maior parte da evasão, né? Porque as pessoas, elas querem que a gente dê as respostas e na psicologia a gente é excelente em não dar, né? Porque a gente entende que as pessoas precisam passar por essa caminhada, né? Que as pessoas precisam parar para refletir. Então, a gente tem algumas técnicas, né? Que a gente usa para fazer com que as pessoas se aprofundem nesse autoconhecimento. Mas acho que a melhor dica que eu poderia dar para autoconhecimento é: tenha paciência, né? Porque leva tempo. E tente se engajar em coisas diferentes. E fazer terapia sempre ajuda, né? A gente sempre recomenda. Mas, assim, você tem como também se aprofundar sobre você mesmo com outras iniciativas, digamos assim. Então, esses projetos que vocês têm aqui na graduação. Por exemplo, você falou da Empresa Júnior. A Empresa Júnior é um lugar excelente para você desenvolver seu autoconhecimento, porque lá você vai ser confrontado com situações que você geralmente, assim, não teria oportunidade durante as aulas teóricas ou durante alguma coisa mais acadêmica, assim, raiz, digamos. Então, a Empresa Júnior é muito bom. Eu gosto muito, eu sou tutora da Empresa Júnior da Psicologia e eu sempre digo que é um ótimo exercício de desenvolvimento de liderança, por exemplo. Totalmente. Né? E todo mundo entra com muito medo, as pessoas não sabem nem o que são boas e o que são ruins. E a partir do momento que você se arrisca, aí você vê, né? Você, não, isso aqui eu não lidei muito bem, isso aqui pra mim já foi mais fluido, já foi mais fácil. Então, assim, não tem fórmula certa para autoconhecimento. O que eu recomendaria é: se jogue, vão fazendo as coisas, vão fazendo e anotando, experimentando. A minha jornada na faculdade foi muito de experimentação mesmo. Assim, eu experimentei de todos os projetos e me ajudou demais a entender o que eu queria, sabe? Qual que era o meu lado melhor, enfim, de A gente tem possibilidades. uma trajetória muito parecida na faculdade por causa disso mesmo. A gente ia se colocando nos projetos, aí fica: não, isso aqui não é pra mim não. Deu um semestre, muito obrigada a todos. Estou retirando. Foi um prazer, tchau. Ou se não, deu 2 anos e a gente tá aqui, alguém falando: por favor, vai, dá oportunidade pra outra pessoa. Exato. E eu vejo isso como um ponto, assim, excelente de tudo que a UFO proporcionou para mim nesse tempo, porque eu vejo a dificuldade de pessoas que não tiveram esse autoconhecimento e essa até ousadia, né? Porque você tem que ter coragem de se jogar em um negócio sem saber fazer. Eu entrei numa empresa júnior sem nem saber pronunciar o nome dela direito, sabe? Exato. E saí sabendo que não era... eu que sempre falei que ia para essa área empresarial, saí olhando... Não, acho que não é isso que eu quero pra mim. Né? Pois Mas olha, 2 alertas com relação a isso, tá? Primeiro, não é pra explorar pra sempre, gente. Sim. Né? Tipo assim, não dá pra vocês ficarem ali, tipo, 9º período, 10º período, você já tem que ter fazer uma a ideia. mesma coisa. Você tem que ter uma ideia, você tem que tomar decisões, né? Então, dá pra você já ir filtrando algumas coisas, né? Porque quando você chega na faculdade, lógico que a gente tem pessoas de várias idades dentro da universidade, mas se a gente for considerar, por exemplo, a faixa etária de vocês dois, vocês devem ter entrado ali 19, 20 anos, você já é um adulto, em tese. Então, você já sabe alguma coisa sobre você mesmo, certo? Então, tem limite a exploração. Eu digo isso porque eu vejo a situação de muitos alunos. Não, mas eu ainda estou conhecendo. Eu falo: meu bem, vamos lá, né? São 5 anos. Você vai ficar quantos anos aqui? Não dá pra você ficar o resto da vida. Então, esse é um alerta. E o outro alerta que eu ia dar em relação a essa coisa da exploração é que a gente precisa entender que não dá para generalizar as experiências. Por exemplo, às vezes eu tenho algum aluno que ele vai fazer um estágio numa área e essa empresa específica que ele foi estagiar não era um lugar legal para trabalhar. Só que o problema não é com a área, o problema é com o local de trabalho, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a profissão de professor, né? Então, quando a gente decide ser professor, você tem aí toda uma variabilidade de modelos de trabalho. Você pode ser professor de ensino médio, ensino superior. Se você for de ensino superior, você pode ser de universidade pública, de universidade privada. Então, tem várias modalidades. Então, às vezes, porque o lugar que você estagiou não era um lugar legal, não quer dizer que
todos os lugares daquele tipo de trabalho vão ser ruins, né? Você tem que discernir isso, pensar, não, essa empresa realmente não era legal para mim, então eu vou procurar outra empresa, talvez para fazer a mesma coisa, mas outro lugar funcione. Se aí depois de umas 3, 4 experiências você fala, não, realmente o problema não é assim o lugar, né? É o tipo de trabalho. Aí você começa a rever, mas é importante ter cuidado para não generalizar. Sim. E quantos estágios você fez, Nayara? Você lembra? Estágio? Estágio. Só aqui na diretoria. Só aqui na Dirco? Eu fiz estágio na diretoria por 1 ano e meio. Só não, né, gente? Já é Se ela se descobriu aí. Inclusive, hoje tá contratadíssima aqui, inclusive. Mas... Só que eu comecei a trabalhar ainda nesse período meio pandêmico e tal. Eu comecei a trabalhar em outras áreas que não tinha nada a ver com jornalismo. Na verdade, não nada, né? Eu fui pro marketing digital. E era uma área que eu achava que não ia conseguir entrar e não fazia sentido. E fiquei muito tempo aí, ainda faço alguns freelances nessa área, porque é muito legal. Eu acho bem bacana também, redes sociais. Tem conhecimento de coisas diferentes, que é bem o que você falou, de você ir explorando, mas explorando e direcionando. Então, eu comecei muito fazendo alguns trabalhos para médicos e tal, e aí não fazia muito sentido, eu fui direcionando mais para a área que eu gosto mais. Você vai se identificando, né? Sim. Eu também fiz 3 estágios, me encontrei muito na TV, enfim, onde estou até hoje. Onde estamos? E onde estamos, né, exatamente. E aí é onde eu até queria perguntar. A gente sabe da importância do estágio, né, que é você se conhecer o mercado de trabalho, ter aquele contato, mas outras possibilidades também, uma delas é a mobilidade acadêmica, né, Noésia? Você pode falar um pouco sobre o seu trabalho nas mobilidades acadêmicas e qual a importância também disso? Exatamente. E vou pegar um gancho do que nós estávamos falando anteriormente, por causa de uma grande frustração e ansiedade que a maioria dos alunos tem, que é um dos assuntos da nossa pauta, sobre terminei a faculdade agora, né? Que eu acho que é o último ponto que a gente vai trabalhar, mas só para a gente fazer um gancho. Às vezes, os alunos, durante a faculdade, eles enxergam que esses estágios e essas possibilidades só vão tirá-los do foco. Porque algum aluno escolhe a faculdade, alguns, né, e uma grande maioria, por uma quase transformação, né, psicológica que a sociedade faz em cima dessa pessoa. Você tem que ser médico para ganhar muito dinheiro e ficar rico, ou você tem que ser advogado também para poder ganhar muito dinheiro e ficar rico. Essa profissão você não faz porque ela está fadada ao fracasso, essa tem muita gente, essa não dá dinheiro. É mais ou menos assim que, infelizmente, os nossos jovens vão e escolhem uma faculdade. Sim. E aí, quando eles estão na faculdade, eles se deparam com cenários que eles vão percebendo se adequam ou não. E aí, buscando para aquilo as experimentações, o momento de experimentar e conhecer, para trazer isso, para adquirir experiência, para quando ele sair da faculdade, falar assim, nossa, eu não tenho experiência nenhuma, é exatamente se jogar nessas experiências, nessas oportunidades que dentro da faculdade são oportunizadas para eles. Quais, por exemplo? Os estágios internos mesmo na faculdade. Isso para qualquer área é importante, porque em qualquer empresa que você for, tem trabalho administrativo. E não é todo mundo que vai chegar já no topo, porque é muito comum ouvir em sala de aula, né, de gestão da informação e administração, não, eu quero ser líder e ganhar muito dinheiro. Eu quero trabalhar em multinacional para ganhar não sei quanto. Isso é preocupante porque nem todo mundo se encaixa naquelas responsabilidades e obrigações de quem é o líder e o que toma a frente de algumas decisões. Que algumas coisas que são feitas, elas não são fáceis enquanto líder. Entende? E aí, essas experiências são importantes, então, aproveitar momento de estágio dentro da faculdade mesmo, entrar dentro da empresa júnior é uma experiência muito interessante. Tem os programas tutoriais, os PETs, que são oportunidades fantásticas, né, para adquirir experiência. Sim. E, além disso, tem outra possibilidade, que são as mobilidades. Sim. As mobilidades nacionais e as internacionais. E eu digo que esse programa de mobilidade, tanto nacional quanto internacional, ele é muito rico, por quê? Porque o aluno não é que ele vai apenas aprender. Ele, dentro daquela possibilidade, se ele usufruir bem de tudo que está em volta dele, ele pode aprender questões culturais diferentes, ele pode aprender realidades geográficas e locais, econômicas, políticas diferentes, ele pode aprender metodologias
de aprendizados diferentes. Ele pode aproveitar e aprender conteúdos que, se ele buscar com o coordenador dele aquilo que o currículo dele traz, ele pode tentar verificar em outra universidade conteúdos que vão agregar a formação dele e que o currículo dele aqui na UFO não aborda essas temáticas. E isso ele decide com o seu orientador. Quais conteúdos dessa outra faculdade eu posso trazer que pode complementar a minha formação? Entende? Então, essas oportunidades na mobilidade é fantástica. Sem dizer que ele também pode, durante o tempo de mobilidade, conseguir um estágio. Olha que bacana, né? Conseguir um estágio supervisionado, um estágio profissionalizante na localidade onde ele está. Basta ele entrar em contato com a gente da mobilidade, com o departamento de estágio, que por meio do nosso convênio com essa outra universidade, ele vai fazer um estágio lá nessa outra região. Isso traz para ele também bastante informação. Qual a informação para esse estudante? Traz informação do que é cobrado desse perfil profissional dessa região. Quais são as habilidades e competências necessárias? Qual que é o perfil que essa região pede? É diferente da região onde eu estou? Então, quanto mais mobilidades ele fizer, mais enriquecimento profissional, além do intelectual, esse estudante vai ter. Fora entende? que você tem um contato tão grande, tão imerso em outra cultura, né? Como você falou. Interessante ser acho outra ótimo. cultura ainda dentro do Brasil, Dentro né? Mas do é outra Brasil, cultura. exato. Nossa, E é uma isso diferença. É uma diferença, é uma diversidade enorme. Você também é coordenadora do Programa de Mobilidade Virtual em Rede. Isso. O que é o Programa de Mobilidade Virtual em Rede? Esse é um programa que eu diria que é a nossa pedrinha de diamante, né? Por quê? Assim que entrou esse contexto todo de pandemia e de cuidado e preservação da saúde e da integridade das pessoas, as universidades fecharam as portas, né? E os programas de mobilidade tiveram que ser cancelados. Então, diversos alunos que já estavam com a mobilidade já acertada entre as universidades tiveram que ser rescindidos, suspensos, até que voltasse. E aí, alguns alunos nós tivemos que cancelar, inclusive. Por quê? Porque a pandemia foi indo, e o aluno já estava formando. Então, cancelou o programa. Mas, logo de início na pandemia, a Andifes percebeu que era possível a gente atender o público que é a maior realidade da Universidade Federal Brasileira, que é o público que não tem condição financeira para estar na mobilidade. Por que é importante comentar isso? Porque quando nós falamos em mobilidade nacional, especificamente, nós não temos uma quantidade assim significativa, para dizer bem a verdade, quase nenhuma, bolsa que subsidie esse aluno. Então, quando ele vai para uma mobilidade nacional, qualquer faculdade da nossa esfera do Brasil, ele vai com recurso próprio. Ele vai com recurso próprio, então o deslocamento é dele, o aluguel dele, lá onde ele for ficar é dele, todo o custeio para alimentação, tudo é custo próprio. E aí, quando você vê isso, é uma porcentagem muito pequena do nosso alunado que consegue ter essas condições, que a família tem esse poder aquisitivo para custear esse aluno nessa mobilidade. Aí acaba que uma porcentagem muito pequena dos nossos alunos tem condição de fazer mobilidade. Para falar bem a verdade, classe média alta. E a maior quantidade de alunos que nós temos, eles não fazem. E aí, a mobilidade virtual veio agregar o quê? Porque quando eu vou fazer mobilidade, a primeira coisa, o primeiro pré-requisito é um plano de estudo de quais são todas as disciplinas que eu farei nessa outra universidade. Olha o planejamento aí de novo. É o planejamento Exato. de estudo, que é feito junto com o coordenador do curso, né? Que o aluno pode simplesmente ir. E aí, quando ele chega nessa universidade, ele faz essas disciplinas e ele tem que mandar para nós, porque o coordenador daqui tem que validar isso para entrar no seu histórico, né, no escolar. E aí, quando ele faz esse plano de estudo dessas disciplinas, esse é o foco maior da mobilidade, né? E aí, depois que ele se encontra dentro desse outro espaço, é que aí ele procura projetos de extensão, iniciação científica lá. Mas o foco maior é acadêmico. Ok, se é acadêmico, e nós temos aí uma possibilidade de ter disciplinas virtuais, estávamos aprendendo, que foi um desafio muito grande. Nós mais apanhamos do que conseguimos, mas a gente aprendeu muito. Sim. Nós aprendemos junto com os alunos, porque nós somos professores presenciais. Eu, no caso, meu perfil. Então, a gente conseguir transformar isso num ambiente remoto,
e não EAD, que é diferente, tá? A disciplina remota não é uma disciplina EAD, a infraestrutura EAD é completamente diferente. Então, foi visto a possibilidade de fazer mobilidade virtual, mobilidade em rede. Todas as universidades, que eu acredito que a gente ainda vai ter um outro podcast, né? Quero convidar todo mundo para assistir o nosso próximo podcast, que fala sobre mobilidade. E aí, o que acontece? Quando nós percebemos isso, então é possível fazer? Então, todas as universidades que faziam parte, né, desse convênio com a Andifes, foi aberto, né, alguns projetos pilotos. Deixo aqui disponível para quem tiver interesse em saber mais, assistir o nosso podcast sobre mobilidade, que a gente vai aprofundar sobre esses assuntos. Mas o que nós vimos? Como o aluno fazer disciplina em qualquer faculdade que ele quiser, mas naquelas que fizeram parte do programa. Então, esse que era a mobilidade virtual em rede, que é o Promover, que é o programa de mobilidade virtual em rede, que é o aluno dentro daquele hall de faculdades que estavam fazendo parte, ele poderia escolher qualquer uma das disciplinas que estavam ali e cursar. E não precisava ter autorização do coordenador. O aluno fala assim, acho que eu quero entender um pouquinho de mídias sociais. Tem alguma faculdade que está dando alguma disciplina sobre a questão de mídia social? Tem, então eu quero fazê-la, entende? Então, é isso. Então, foi essa possibilidade. E com isso, nós conseguimos... A UFO foi a universidade que mais mandou e que mais recebeu alunos em mobilidade virtual. Nós recebemos mais de 2.000 alunos nas 2 edições e nós enviamos mais de 500 alunos para fazer esse conteúdo. Então, de todas as faculdades, nós superamos a quantidade somatória de todas as outras. Isso foi muito importante para nós enquanto aprendizado na mobilidade. O virtual ele veio com tudo, né? Não só com as modalidades, mobilidades, mas para todo o mercado, para todo mundo, enfim, né? E a pandemia, a pandemia também veio para reforçar isso e falou, vocês vão ter que se adaptar, né? Eu acho que todo mundo, exato, a gente teve que dar o nosso jeito. E aí, Lígia, é onde eu te pergunto também, que você acompanhou, né? Todos nós acompanhamos, mas você enquanto psicóloga, professora, enfim. Eu queria até te perguntar que desses desdobramentos que o online, que o virtual trouxe pra gente foi o home office nas empresas, né? E aí, esse home office, aparentemente, todo dia eu leio pesquisa, gente, falando, tem gente querendo home office, agora quer coisa híbrida e tudo mais. Aquelas pesquisas do LinkedIn. Exato, trabalhadores que querem, trabalhadores que querem, colaboradores que querem sistema híbrido, sistema presencial, formato remoto, home office, enfim. Anywhere Office. Exato. Tem tantos nomes. nomes. Vão surgindo, né, desdobramentos. E aí, isso veio para ficar? Como que o mercado tá recebendo isso? Olha, veio e eu vou tentar explorar algumas das nuances disso, né? Pegando aqui um gancho de Noésia em relação a essa questão do poder aquisitivo, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos quando eu dou a disciplina de orientação profissional é que a gente precisa ao máximo se esforçar para que essas questões de planejamento de carreira, elas se estendam para todo mundo, porque você ter o poder de decidir, você escolher uma carreira, você fazer planejamento, infelizmente ainda é um privilégio, né? E o que a gente sabe é que a gente não tem como colocar por exemplo, estudantes de graduação, a gente não tem como colocar todos os estudantes de graduação dentro do mesmo balde, né? Então, a gente vai ter pessoas com origens socioeconômicas diferentes, com questões sociais de sexualidade, todas essas, né? Enfim, questões de gênero, étnico-raciais, que vão ser muito distintas, né? Então, um trabalho que a gente faz lá no meu grupo é tentar ver quais são as especificidades que cada um desses grupos tem para que a gente possa oferecer o serviço de orientação de carreira com esse foco. Então, se eu pego, por exemplo, a população trans-travesti, né? É uma população que tem uma expectativa de vida muito baixa, né? Então, como é que eu falo de planejamento de orientação de carreira com essa população que está preocupada se ela vai conseguir passar dos 35 anos, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa muito, muito delicada. A gente precisa entender que as barreiras que essas pessoas enfrentam são diferentes
diferentes de um estudante com alto poder aquisitivo, de cor branca, né? Geralmente do sexo masculino. Então, as mulheres, por exemplo, elas têm dificuldades que são diferentes das dificuldades dos homens ao longo da carreira. Então, quando a gente pensa no home office, no trabalho remoto, ele vai ter vários prós e vários contras. Eu acho que os principais contras, e eu entendo que a gente ainda está se adaptando, com essa questão do suporte, né, dos recursos, porque como foi no susto, né, na pandemia a gente teve que ir para casa de vez, não teve tempo para toda uma preparação, né, então não é todo mundo que em casa tem um lugar tranquilo para sentar, para trabalhar, que tem o mobiliário adequado, que tem uma máquina adequada. Muitas empresas, a gente viu aí na mídia, muitas empresas não deram o suporte mínimo necessário, né, não deram computador, não pagaram a internet, não compraram a cadeira, e tudo isso é necessário para que a gente possa dizer que o home office, ele veio para ficar. Então, eu entendo que, de fato, não tem mais volta, tá? Porque agora a gente está até com uma discussão de se a gente vai reduzir, né? Eu realmente espero que essa seja uma luta que vingue, né? Que os 4 dias de trabalho fiquem, porque existe ainda, tudo isso é muito novo, né? Então, algumas empresas, elas estão testando essa jornada de 4 dias só, da sexta-feira livre. Eu realmente espero que isso fique, né? Porque eu entendo que, assim, quando a gente vai falar de planejamento de carreira, a gente também precisa falar de planejamento de vida, né? E quando a gente está falando de vida, a gente está falando só de trabalho, né? Então, eu acho que uma das coisas que a pandemia traz é toda essa relativização e é uma aceleração de processos que já vinham acontecendo. Então, a gente já tinha algumas empresas, em geral, mais do setor de tecnologia, que estavam testando essa coisa do trabalho remoto. Então, o trabalho remoto ele é muito interessante para várias situações. Por exemplo, mulheres que são mães com filhos pequenos, né? Isso, as mulheres que são recém-mães, elas têm apontado várias vantagens do trabalho remoto, né? Porque se você está em casa, você consegue dividir melhor a sua atenção, né? Pessoas que trabalham em cidades muito grandes, que as distâncias da casa para o trabalho são coisas de 2, 3 horas. Então, você ficar trabalhando de casa é muito mais vantagem, né? Você vai... Sua jornada vai reduzir, sei lá, coisa de 4 horas no mínimo. Porque se você for contar trajeto numa grande cidade, como São Paulo, por exemplo, em que muita gente leva 2 horas para chegar no trabalho e não sai no horário, essa pessoa, ela só faz isso, né? Ela acorda para trabalhar às 6 horas da manhã, na melhor das hipóteses, tem gente que acorda 4 da manhã, tem gente que acorda, né? E ela chega em casa muito tarde. Então, o trabalho remoto, ele melhora essas questões, né? Permite que você tenha mais flexibilidade na hora de planejar a carreira. E eu entendo que flexibilidade é muito vantajoso, né? Porque, assim, a pandemia, ela teve muitas coisas negativas. Acho que a maioria das coisas foi negativa. Mas, falando como psicóloga, uma das coisas positivas que a pandemia trouxe foi a preocupação com saúde mental. Né? Então, acho que a gente viu um boom, né, de relatórios, de organizações não governamentais, de mídia, de até matérias no LinkedIn, falando sobre a importância da gente cuidar da saúde mental, né? Então, com o advento da possibilidade de você fazer completamente o seu trabalho de casa, as pessoas abrem a cabeça e elas começam a ver, poxa, vamos ver que tipo de arranjo é mais interessante, né? O que vai prevalecer aqui para minha saúde mental? Então, hoje em dia, a gente tem muita empresa que ela paga, por exemplo, ela dá um auxílio de terapia, né, para as pessoas, e as pessoas, elas conseguem, por exemplo, fazer terapia. Você tá lá no seu trabalho, ou você tá em casa, você desliga aqui a salinha do seu computador do trabalho, liga da sua terapia, você não perde tanto tempo mais, né? Então, muita gente que dizia, nossa, se eu não fizesse terapia online, eu não ia conseguir fazer, porque eu não tenho horário. Tipo, eu trabalho o dia inteiro, então eu não ia conseguir me deslocar do meu trabalho até um consultório, ir lá, estacionar, voltar. Então, assim, eu vejo isso com bons olhos, né? Até como a professora Noésia falou, permitiu que muito mais gente fizesse a mobilidade. Então, eu entendo que essa flexibilidade, ela é muito mais positiva do que negativa, e eu acho que, de fato, não tem mais volta. Nossa, eu sou muito fã dessa flexibilidade, porque é igual, uma possibilidade que eu vi, que eu não percebia antes, mas que muitas pessoas já faziam, por exemplo, na nossa profissão, e eu acredito que em outras também, o nomadismo digital, que é onde você pega ali seu equipamento, seu computador, viaja pelo mundo e faz seu trabalho.
entendeu? Lógico que isso vai incluir diversos desafios também, não é mais fácil por conta disso. Mas é uma possibilidade de você explorar a sua vida e não deixar o trabalho te consumir também, né? Eu acho isso muito bacana. E também, principalmente nessas áreas que envolvem criatividade, né? Você ficar 8 horas parado na frente de um computador, dentro de um escritório, quebra a sua criatividade. Pois é. Durante a pandemia, eu estava trabalhando com marketing digital, então era muito bom, porque aí eu ia para casa da minha mãe, eu ia para casa do meu pai, e era, apesar desses casos, né, eu tenho muitos irmãos mais novos, então eu estava aqui numa reunião, alguém passava, só que ao mesmo tempo acabava a reunião, eu conseguia sair e tomar um café da manhã com eles e tal. E isso foi muito bom, principalmente para quem já tem algum transtorno, e que é o meu caso, eu tenho transtorno de ansiedade, então era uma coisa que me ajudava muito a ficar mais calma e aí a conseguir acalmar de ficar dentro de casa, né? Exatamente. E o mundo do trabalho precisa tratar as pessoas como adultos também, né? Uhum. Porque o que eu quero dizer com isso? Acho que antes dessa flexibilização toda, existia-se a ideia de que as pessoas precisam ser fiscalizadas todo o tempo. Como se nós fôssemos máquinas, né? Você tem que trabalhar 8 horas por dia em concentração total. E na psicologia emocional e trabalho, a gente já provou por A mais B mais C, que ninguém consegue produzir por 8 horas seguidas em concentração total. Isso não existe, né? Psicologicamente falando, isso é impossível. Então, acho que a gente tem uma mudança de paradigma aí, que é de entender que as pessoas, quem diria, são pessoas, né? E que elas precisam de momentos de pausa, que elas precisam de momentos de interação com a família, que elas precisam de momentos para parar, sei lá, fazer 1 hora de exercício físico, precisam fazer terapia. Então, que as pessoas, elas têm vida para além do trabalho, né? Sim. Então, Exato. eu entendo que a gente tá nessa direção e eu realmente espero que a geração de vocês, né, Vamos que lá, tá vindo pessoal. agora, naturalize isso. Porque, né, a gente tem aí as conquistas das gerações. A minha geração, ela começou a questionar vários paradigmas no mundo do trabalho que eu espero que a geração de vocês consolide, mas eu né? acho que estamos no caminho, né? É uma- Inclusive nessa discussão de saúde mental Sim. que a gente estava falando. E uma coisa várias que coisas. a gente questiona muito, agora falar a gente, mas esse é o grande questionamento da minha vida, é isso. Tipo, eu tô vivendo apenas para trabalhar? É uma vida previsível, né? A corrida dos ratos. E o que a gente faz para fugir dessa previsibilidade da vida? Olha, ouvindo tudo isso que vocês falam, agora falando do ponto de vista de uma visão de gestão, né, de empresa, o que me anseia, e eu tenho medo dessa geração nova de vocês, é que não perceba essa oportunidade de evoluir e ter vida, ter saúde e ter trabalho ao mesmo tempo, né? Para conseguir um equilíbrio e viver mais, né? Porque a gente espera que vocês vivam mais do que a gente. Mas o grande medo que eu tenho e anseio até é que o que a gente está vendo dentro, e vai muito de encontro com o livro, né, da Roda dos Ratos, que é exatamente isso, é querer alcançar o mundo rápido demais e as pessoas estão só correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. E com o remoto, ao invés de viver essa possibilidade de trabalhar, né? Trabalhei um tempo, levanto, tomo um café, vejo meus bichos, vejo meu filho, vejo a minha mãe, vejo meu pai, que são velhinhos. Acompanhando o relato de alguns alunos em sala, o que a gente via era as pessoas vão aproveitando o momento de estar em casa, estavam só trabalhando. Então, até no momento, durante as aulas, os alunos estavam trabalhando durante as aulas. Então, essa questão de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de qualquer forma, só para dizer que fez, entra na mesma roda. Eu quero fazer porque eu quero ganhar dinheiro, eu gastei muito, eu melhorei de vida. Mas aí eu consegui mais, para poder estar nessa vida, eu tive que adquirir mais gastos, aí eu tenho que ter mais responsabilidade, mais trabalho, dormir menos. Aí, automaticamente, eu também, de novo, saí de novo daquele mesmo lugar de vida, melhorei um pouquinho, tem que ter outro trabalho, mais dinheiro. E aí chega num ponto que você não vive mais, você só trabalha. Só trabalha. E aí, com o remoto, que a gente viu era, as pessoas têm filho, tô com meu filho, ok, mas eu não tinha o tempo. Eu tinha a presença, mas eu não tinha tempo. Aí a pessoa ficava trabalhando o tempo inteiro com a criança puxando a calça, né, pedindo socorro, atenção, e não tinha atenção. Aí a atenção que deu, eu não tô com o telefone, vamos fazer de conta que é um telefone, a válvula de escape não, pega o telefone da mamãe e vai ali brincar.
E aí gerou está criando a nossa colega professora e psicóloga, né, excelentíssima psicóloga, pode nos dizer o que isso traz para as crianças. Sim. Essa geração que está ficando só no telefone, sem nenhum contato físico. E, além disso, as pessoas fazendo almoço com o celular trabalhando, a pessoa almoçando com o celular trabalhando, a pessoa tomando banho com o telefone ali do lado conversando. A pessoa vai para o quarto e ela põe o telefone ali do lado do travesseiro para poder... Qualquer mensagem que chegar, ele responde na hora. Aí as pessoas saíram do boom de 8 horas para trabalhar 18. Que é um caso muito semelhante da minha tese do doutorado com os motoristas de aplicativo, mulheres motoristas de aplicativo. Mulheres que trabalham 18 horas para conseguir manter a casa e vai tomar conta da casa e dos filhos de madrugada. Então, assim, é um momento que veio para ficar, mas é importante que a geração de vocês perceba o quanto isso pode ser interessante para vocês trabalharem, terem vida e terem descanso. Esse equilíbrio é importante. Então, fugir da ideia da roda do rato é importantíssimo, porque senão você vai ficar uma pessoa extremamente cansada, desgastada, infeliz e nunca vai ter exatamente aquilo que quer. Porque nunca vai ter um foco exatamente para o que quer. Desgastada física e mentalmente, né? Mentalmente, principalmente. Eu acho que quando você tá num cansaço mental, o corpo reclama, nada anda, né, direito. Inclusive, uma desses desdobramentos que a gente pode falar inclusive, da saúde mental, não só no home office, mas como isso afeta o planejamento de carreira também. Porque muita gente, às vezes, trava num lugar, numa empresa, fala, vou vestir a camisa, e aí aquela empresa começa... Nossa, não. Aquela empresa começa a vir falar assim, não, esse aí quer crescer mesmo, vamos lá nele, né? Empresas de má fé, digamos, a gente sabe que existe, né, gente? E aí, vamos lá nesse pobre coitado, vai lá, coitado. Trabalhe. Não, vou vestir a camisa, e esse cara, ele é explorado. Muitas vezes, se alguém fala mal da empresa dele, ele acha ruim. Se fala mal do emprego dele, ele acha ruim. E onde que fica a compreensão em torno disso e, principalmente, o cuidado com a saúde mental da pessoa? Porque isso provavelmente vai desgastar a pessoa uma hora, o mesmo conceito da mentalidade de dono, né? Tem a mentalidade de dono, mas você não é dono. Exatamente. Então, você está trabalhando muito... Pro seu dono ganhar muito. Pro seu dono ganhar só ele. Eu acho muito interessante que isso venha de vocês, jovens, sabe? Porque, assim, o que eu vou falar provavelmente vai ser meio polêmico, mas eu acho que essa coisa de vestir a camisa, de mentalidade de dono, isso é uma mentalidade completamente taylorista, fordista e ultrapassada. Sim. Né? A gente não tinha mais que estar trabalhando em cima desses termos, sabe? Então, assim, eu não acho que nada disso serve mais para os mundos atuais. Então, a gente dizer, vestir a camisa, o que é vestir a camisa? É eu passar do meu horário? É eu estar sobrecarregado? É eu não ter condições de trabalho? É eu ter uma jornada precarizada, como é o caso, por exemplo, do que a professora falou dos motoristas de aplicativo? É eu ser... meu próprio chefe, isso, no caso de você trabalhar para aplicativo, isso não existe, isso é precarização de trabalho, né? Então, acho que a gente precisa botar os pingos nos is, a gente precisa dizer o que essas coisas realmente significam, né? Lógico que vocês, quando estão em começo de carreira, e acho que é importante fazer essa pontuação, inícios de carreira são sempre bem complicados, né? Quando você ainda não tem, digamos assim, uma estabilidade, você ainda não tem o seu lugar ao sol, se é que ele um dia aparece, mas assim... Quando você ainda está no início, de fato, existe um período ali, né, que eu costumo dizer que são os primeiros anos de carreira, em que você tem que correr muito atrás, né, em que você vê que você precisa estar ali aprendendo, porque é o início, né? Então, eu costumo dizer, gente, ali 2, 3 anos que você vai trabalhar pra caramba, mas é uma relação que tem que ter começo, meio e fim, né? E se você puder, né, eu espero realmente, assim, que a geração de vocês e as que vêm em seguida puder colocar um limite nisso, né? Eu acho que seria muito interessante, porque o que acontece? Qual é a leitura que eu faço?
A minha geração foi a geração que desmatou a internet, digamos assim, né? Então, a gente cresceu com a internet e a gente achou que a internet era a última maravilha do mundo e que ela podia tudo, então a gente não pôs muito limite, né? A gente desenfreou o negócio, viveu com aquilo, permitiu tudo, a gente... Enfim, gente, desculpem. Mas, assim, eu acho que daqui a algum tempo, né? Espero realmente que isso se concretize com o passar dos anos, a gente entenda que ficar nisso aqui, por um determinado número de horas é abusivo, né? Você ficar, sei lá, mais de 5 horas conectado, pra mim já é demais, tá? Pra mim já é demais. Então, assim, eu acho que a tendência no futuro é que a gente coloque limite na conectividade. E aí a gente tenta evitar essas questões ligadas à exaustão mental, à ansiedade. Porque, gente, um objeto desse são muitos estímulos por minuto. Assim, não tem como o nosso cérebro não cansar, né? E é estímulo de todo tipo, positivo, negativo, você lembra daquilo, aí você vê o seu colega que tá não sei aonde e você queria estar lá, tipo assim, isso gera muita ansiedade, né? Sim. Gera muita ansiedade. Então, eu realmente espero que a gente comece a ver o quanto isso aqui é tóxico, assim, ou pelo menos o uso abusivo disso é tóxico, né? Então, eu acho que tudo tem a ver aí com conscientização do que funciona, do que é digno, né? Porque essa coisa de vestir a camisa da empresa, sentimento de dono, eu acho que isso precisa acabar. Eu não acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar sobre um trabalho digno, né? Que dê, digamos, que traga aprendizado para as pessoas, que traga desenvolvimento e que tenha um tempo ali limitado. Porque a gente não se desenvolve só no trabalho. A gente precisa de arte, né? A gente precisa de cultura, a gente precisa de relações familiares, a gente precisa de terapia. E não dá para você fazer isso, tudo isso com um tantinho ali que sobra, né? Que nem de ser professora. Como é que você trabalha 18 horas por dia? O resto você dorme. Né? Se a gente for fazer conta, você dorme, come na hora que dá, come na frente do computador, se quer tomar banho. Então, assim, a gente precisa de tempo, né? Precisa de tempo para fazer essas coisas. Então, eu acho que quando a gente aceitar essa flexibilidade, a gente vai começando gradativamente a ver, será que uma jornada de 8 horas realmente faz sentido, né? Será que 5 dias de trabalho realmente faz sentido? Lógico, eu tô falando de uma coisa que parece até utópica, né, gente? Mas eu acredito que não. Não. Gente, se vocês quiserem, a gente começa esse movimento agora, porque eu não estou disposto a trabalhar 18 horas e é isso, morrer com 30 anos, porque é isso, né, Não, você vai morrer um pouco mais tarde, mas com 30 anos você vai ter algumas doenças. Não, vou encurtar. Eu queria ouvir de você, Noisa, com essa visão de gestão mesmo, né? Sobre isso, sobre essas palavras, esses termos que as empresas têm usado também. Então, quando a gente fala no ambiente de empresa, eu concordo plenamente que o mundo evolui e a gente não deveria estar falando sobre isso. Mas o mundo evolui e algumas coisas elas estão enraizadas, elas estão solidificadas. Assim, é importante muita luta e por isso a gente fala muito em sala de aula para os alunos. Vocês precisam ajudar que esse mundo continue evoluindo. Porque quando nós falamos de empresa, esse sentimento de dono, essa necessidade do sentimento de pertença do funcionário pela empresa é muito real. O funcionário, quando ele entra dentro da empresa que ele tanto sonha, assim que ele começa a receber uns pequenos louros, alguns elogios, alguns sorrisos dizendo você é muito bom, você é fera, você é uma das profissionais mais competentes que nós temos aqui, você é muito melhor do que muito gerente de 10 anos. Isso envaidece a pessoa e ela começa literalmente a chamar a empresa de dela. Então, ela não fala mais, a empresa que eu trabalho é a minha empresa, a missão da minha empresa é essa, a nossa missão. Nossa, verdade. Quando você pergunta para alguém, qual que é a missão da sua empresa? Faz isso um desafio com as pessoas que trabalham da geração de vocês. Onde você trabalha? Qual que é a missão da empresa? Vão falar, a nossa missão. E não é 1%, quase 100% vai dizer a nossa missão, a nossa visão. Lá nós temos responsabilidade social, lá nós pregamos diversidade. Eles usam esses termos do nosso, como se ele fosse pertencente. Desbloqueou sabe? Um negócio aqui na Maiara. E aí, o que acontece é que quando você se sente assim, se a empresa fala, olha, você não pode fazer hora extra,
e a gente já tem alguns, né, conhecimentos de que a pessoa, para poder não ir embora sem entregar um trabalho, ela bate o cartão e ela volta para o trabalho. E ela não vai embora antes de entregar o trabalho, porque para ela o resultado é o mais importante de tudo. E aí ela faz isso com orgulho. E aí você tenta dizer, olha, isso é exploração. E é comum o jovem não aceitar que é exploração. Sim. Quando a gente fala, olha, você trabalhar sem a formalização legal da CLT, isso é um desmonte dos seus direitos. Você está abrindo mão de um direito seu que foram décadas de luta para conseguir. E tem profissionais jovens que falam assim, direito de quê? Não precisa, eu só quero trabalhar, ser reconhecido e ter dinheiro. Nossa. E aí é muito comum a gente jogar e falar assim, tá, e quando você tiver com 60 anos e não servir mais para a empresa? Aonde está o FGTS, que poderia ser uma colchinha ali, né, de palha para você ter para gastar comprando remédio? Porque você vai aposentar doente. Sim. E se você não é registrado, aonde está a aposentadoria? Porque também não tem. Aí você trabalhou muito para trabalhar. Você fez uma aposentadoria própria? Você tem uma caderneta que você foi fazendo? Não, também não fez. E aí, quando você termina, você trabalhou muito, se matou pela empresa, ficou doente por essa empresa e você não tem nada para você ser digno e ter uma vida digna depois de alguma idade, né? E aí, quando a gente abre isso para refletir com os alunos, a gente diz assim, olha, cuidado com essa absorção daquilo que não é seu. Você está enriquecendo alguém em cima da sua saúde, dos seus direitos, entende? Então, é isso que a gente tem que refletir muito com os alunos, porque é muito comum essa absorção. Se sentir valorizado. Eu queria uma multinacional, estou lá dentro. E ele se mata por ela. E o dia que ele adoece, se mata e ele é substituído, é muito comum os psicólogos ouvirem nas terapias, eu me matei por aquela empresa e na hora da demissão eles falaram assim, mas eu não pedi para você se matar pela gente, só pedimos para você trabalhar. Em algumas palestras, a gente escuta alguns profissionais de empresa dizendo isso. Nós não pedimos para ninguém se matar pela nossa empresa. Mas e a sedução? E as palavras de sedução que tá sem querer fazendo nossos funcionários se autoexplorarem sem perceber? Aceitando um serviço precarizado sem perceber. Então, vocês precisam acordar para isso. E não aceitar isso. É importante não aceitar isso. Posso colocar mais uma polêmica? Claro, claro. É muito disso que a professora Noêmia está falando, com o que eu concordo plenamente, tem a ver com o que eu estou pesquisando no momento, que é a carreira de mulheres, né? Então, diante de tudo que a gente tem lido e tem discutido lá no grupo, uma coisa que a gente acaba entendendo é que, infelizmente, alguns ambientes de trabalho, eles ainda são extremamente masculinos. O que eu quero dizer com isso? Porque quem é que tem 10, 12 horas disponíveis para dar para uma empresa sem consequências, né? Quem é que tem essa disponibilidade, né? Uma mãe não tem, né? Uma mulher com filhos não tem. Ou alguém que precisa minimamente tomar conta da sua própria casa, né? Não tem. Então, isso vem ali também voltando a essa lógica industrial, taylorista, fordista, em que os homens eram quem dominavam a maior parte do mercado de trabalho, e o mundo do trabalho que a gente ainda vive, infelizmente, continua seguindo essa lógica, né? Que é uma lógica de disponibilidade total, porque eu não preciso me preocupar com mais nada, né? Porque eu vou chegar em casa, vai ter comida, eu vou chegar em casa, meus filhos vão estar de banho tomado, vão estar dormindo, eu vou chegar em casa, eu vou poder simplesmente tirar meu sapato, sentar na frente da televisão e descansar. Então, é uma mentalidade de quem estava ali disponível o tempo inteiro para o trabalho, né? E essa é uma mentalidade, infelizmente, eu espero, né? Eu sempre digo para os homens, quando é que vocês vão começar a protestar porque impõe a vocês? Porque nós, mulheres, estamos fazendo o nosso corre, né? Sim. A gente está fazendo aqui os nossos protestos, eu quero saber quando que vocês vão parar para ver que isso também não está funcionando para vocês, né? Então, para um pai, eu imagino que, né, tipo, um pai minimamente presente, ele vai querer estar em casa para ver o filho dele quando ele chega da escola. Ele não vai querer... Porque, gente, o quanto comum que não é a gente ver quem trabalha em multinacional chegar em casa 9, 10 horas da noite para no outro dia estar lá às 7 horas da manhã.
quem na nossa sociedade tem essa disponibilidade, né? Quem são essas pessoas? Elas têm gênero, elas têm classe social, elas têm cor. Então, eu acho que a gente precisa questionar tudo isso também na hora de falar de carreira. Sim. Por isso que é importante a gente pensar em que lugar que eu vou trabalhar que coaduna ou não com o que eu acredito, né? Tipo, considerando o que eu escolhi fazer, que tipo de empresa, que tipo de situação, né? Porque eu costumo dizer que na orientação de carreira, em geral, todas as carreiras, elas têm entre 3 e 5 possibilidades. Uma possibilidade sempre é a empresa privada, né? Independentemente da área, você pode trabalhar em empresa privada. Outra possibilidade é concurso público, né? Você trabalhar para o Estado. Outra possibilidade é você abrir seu próprio negócio, você empreender. Outra possibilidade é você ir para o campo de ensino, né? Você virar professor daquilo ali que você estudou. Outra possibilidade é você não fazer nada com isso, né? Você simplesmente ir para outra área, migrar, enfim. Então, em geral, todas as carreiras elas se resumem nessas 5 possibilidades. Então, dentro dessa vertente que você escolheu, o que faz sentido para você? Né? Que tipo de cultura organizacional vai combinar com o que você espera do seu trabalho? Essa mesma escolha, essa mesma orientação, você precisa seguir na hora de falar, por exemplo, terminei minha graduação, o que eu vou fazer agora, né? Sair da UFO, continuar numa segunda graduação e também, ou sei lá, já ir para o mercado de trabalho, né? E é uma coisa que eu comento muito com os meus pais, que eu planejei a minha vida até a universidade. Aí quando Depois eu formei, disso, eu falei, o que eu faço? e agora? Pois é. Qual que é a Terminei a UF orientação e agora? para esse caminho, assim? Uma dica rápida pra gente só finalizar, amarrar nosso episódio aqui. Vou deixar a Noemi falar primeiro enquanto eu penso. A pergunta de 1 bilhão de reais. $1 bilhão. Eu tenho direito a ganhar $1 bilhão, viu? A dica de ouro, gente. A dica de ouro. É por isso que quando eu entro, eu gosto muito dos primeiros períodos da faculdade para jogar para os alunos esse pensamento. Qual o seu planejamento para 5 anos depois que terminar a faculdade? É só para eles pensarem, porque é muito comum pegar uma sala de jovens que hoje estão entrando, né? Com a pandemia, não necessariamente que nós tivemos um retardo, mas antes da pandemia, entrar jovens de 17 anos em sala de aula. Né? Como a minha filha, né, por causa da toda a circunstância, ela entrou com 16. E aí fala assim, e depois que terminar a faculdade? Porque os alunos, eles planejam a faculdade. E quando termina, aquele mesmo sentimento gostoso, sabe? Do dia da colação de grau, daquele chapéu, que a pessoa lembra disso até para contar para os bisnetos. A euforia daquele momento é a mesma potência do sentimento de vazio uma semana depois que terminou a faculdade. O sentimento de que eu sirvo para quê? Onde eu tô, para onde eu vou, o que eu vou fazer, não tem lugar para mim, e onde agora? Eu pertenço. Aonde qual o meu lugar? O que eu sei exatamente fazer? Onde tem lugar para mim? Então, esse momento do pós-faculdade, o construir durante a faculdade é muito importante, porque o mercado não vai cobrar experiência. Então, a experiência ela pode ser adquirida durante a faculdade, com as participações dos PETs, das empresas júniores, dos projetos de pesquisas, de extensão, que extensão é prática. E, com isso, ele começar a ir construindo o seu currículo mínimo para quando entrar para o mercado de trabalho. Terminei, e agora? Bom, você já tem dinheiro? Se você conseguir um trabalho antes de terminar a faculdade, ótimo, então dá continuidade nela e já tenta pensar o que enquadra, o que faz sentido, o que te valoriza. Porque se eu estou num ambiente de trabalho só para conseguir dinheiro para terminar a faculdade e aquilo me faz mal, é importante eu já começar a planejar quais espaços profissionais eu tenho que eu gostaria de estar, né? E aí eu dou só continuidade, mas não, eu só estava estudando. Vou continuar estudando ou vou para o mercado de trabalho, né? É importante você mensurar quais as possibilidades você tem, financeira ou não. Se você tem financeira e tem condição de dar continuidade para pegar uma especialização, já que a faculdade ela é ampla, e você tem que ter uma certa linha, né, uma vertente de toda e qualquer graduação, você tem que pegar uma vertente, uma especialização para você ser bom, né, e se reconhecer naquele espaço, você dá continuidade. Não tenho dinheiro para isso. Então, é importante verificar quais são todas as possibilidades que nós temos de continuidade de formação gratuita. E nós temos cursos gratuitos bons no Senai, né, por meio do site deles, o Sebrae.
Você também tem a Fundação Getúlio Vargas também, tem alguns cursos, outros infinitos cursos, e é importante relembrar isso, porque hoje as pessoas estão comprando curso de alto valor que não traz conteúdo nenhum. Exato. E aí tem é que importante ficar buscar coisa com qualidade. esperto, né? Exatamente. Exato. E depois ir para o mercado. Exato. Acho que eu consegui pensar na minha dica de $1 milhão. Não tenham medo de tomar decisões. Porque não fiquem na do Zeca Pagodinho, não, tá? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. O mercado, seja ele qualquer uma dessas vertentes que eu disse, gosta de gente decidida. Né? Seja para você fazer entrevista em empresa, seja para você estudar para concurso, seja para você ser professor, você precisa ter focos, ênfases. Você não pode achar que você vai conseguir trabalhar por exemplo, em várias áreas do seu campo, né? Na psicologia a gente tem, por exemplo, a psicologia clínica, organizacional, escolar, etc. E tem gente que fala, eu vou trabalhar de manhã na clínica, de tarde eu vou trabalhar numa escola e eu vou dar consultoria para a empresa. Eu digo, você não vai ser bom em nenhum dos três, né? Então, assim, tenham foco, tá? Tomem decisões. Não esperem chegar à formatura para entender o que é que funciona para vocês. A ideia é que quando vocês formarem, vocês já tenham essa clareza, dizer, eu vou trabalhar nessa área e começar a espalhar, tá, gente? Porque quem espalha, quem tem contato, networking, arranja. Então, se você tem um foco e você fala para todo mundo, as pessoas vão lembrando. Quando vem uma oportunidade, fala, nossa, isso aqui é a cara do meu amigo, vou mandar para ele. Ou então, abrir uma vaga, fala, nossa, mas essa vaga aqui é de um amigo numa mesa de bar que eu conheci, que ele disse que queria fazer isso, vou ver se eu acho essa pessoa. Então, tomar decisão e ter foco. Eu acho que essa seria a dica de milhões. É isso, networking, foco. E é isso, gente. Ó, cheio de dicas aqui a gente termina o nosso episódio, né? Porque já estamos com o tempo estourado, já estão gritando aqui no meu ouvido. Quero agradecer pela atenção de vocês, pela disponibilidade. Sejam sempre bem-vindas, tá? Lígia, Noésia, aqui no UFOcast, tá? Espero que a gente tenha outras oportunidades até para desdobrar mais esse assunto. Foi ótimo conversar com vocês, foi muito importante também a gente falar sobre esse planejamento de carreira. Eu tenho certeza que foi muito importante para você também. Estudantes da UFO, estudantes de todas as universidades, enfim, gente, obrigado, viu? Muito obrigada. E o UFOcast está chegando ao fim. Você pode nos ouvir em todas as plataformas de streaming e também na Universitária FM, no 107,5 às 8 horas da noite. Isso aí, segue a gente nas redes sociais também, @UFO_oficial. Obrigado e até a próxima.